Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Possibilidades para a inclusão. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas, né, digamos assim, de uns direcionamentos para a nossa atividade do ciclo 3 que se aproxima. Nessa atividade, após a leitura do guia de estudos das páginas 57 a 66 e também a unidade 3.3 das páginas 76 a 83, vocês vão realizar uma breve adaptação inclusiva para a sua aula de música. E essa adaptação, ela pode ser utilizada tanto na aula de instrumento, quanto na aula teórica, que poderia ser, no caso, musicalização, percepção musical, ou também na aula de instrumento, caso você necessite. Fala, mas como que eu vou adaptar para a inclusão, né? No caso aí do instrumento. Eu vou dar algumas dicas aqui e também tem algumas questões do nosso guia de estudos, ok? Vai valer 9 pontos, inicia-se no dia 4 e o término no dia 14 de março. Lembrando só que essa é uma atividade prática, tá, pessoal? Então, mesmo que seja alguma coisa baseada numa pesquisa de internet, no link do YouTube, ou que vocês precisarem, né, necessitarem de fazer essa realização de pesquisa, tem que realizar a atividade de uma forma prática, não é para ler. Ah, eu escolhi a atividade do guia de estudo da página tal e leio a atividade. Não é isso, tá? É uma atividade prática e não se esqueça também de mencionar no início de sua gravação qual é o tipo de deficiência que você pretende contemplar ou quais, caso precise mais de um. Vocês vão falar o nome, os objetivos da atividade, a faixa etária que pretende aplicar e também o tipo de deficiência que você pretende contemplar. E depois é só abusar da criatividade. Caso você queira utilizar um aluno, né, se possível, ou algum parente em casa para poder, né, fazer a parte aí do aluno ou da participação nessa atividade, fique à vontade. Para vocês que são do bacharel, também pode fazer essa adaptação em instrumento, ou imaginar como se estivesse dando um workshop, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas desenvolvendo aquela atividade prática, ok? Não precisam escrever e nem entregar nenhum tipo de plano de aula ou nada escrito, apenas o link da sua gravação. E postar para correção. Eu gostaria também, se possível, não passar de 7 minutos e meio, 9, no máximo esse vídeo, para não ficar muito extenso, tá, pessoal? Mas se caso for necessário, né, passar um pouquinho também, não irá perder pontos por conta disso, ok? Então, demonstre praticamente essa atividade, esse exercício, ou, né, seja lá o que você queira falar aí no sentido do aspecto pedagógico ou prático também, ok? E no mais, se tiver alguma dúvida, é claro, eu estou à disposição. Ah, mas eu nunca trabalhei com inclusão, como que eu vou fazer? Ou saber como eu vou fazer uma adaptação? Imagine que você tem alguém, né, seja online ou seja presencial, que precisa de sua ajuda, aí no sentido instrumental ou de educação musical ou conceito teórico, o que você faria para auxiliar, para melhorar essa aula de música, para que ela fique mais motivadora, ok? É possível notar que o planejamento e a prática das aulas eles são construídos com base nas interações diárias entre professores, alunos, levando em consideração as demandas específicas. A questão das melhoras em aptidões técnicas parece um ponto bem relevante para os professores. E percebe-se a preocupação também da questão de assimilação dos alunos a conteúdos que estejam ligados a questões de desenvolvimento técnico no manuseio do instrumento. Então, a gente está falando de um ensino adaptado, entre aspas, vocês vão ver que muitas dicas e muitas coisas que são faladas que a gente pode fazer para auxiliar, na verdade, a gente está auxiliando qualquer tipo de pessoa, né? Independente da faixa etária, ou independente de ser ou não um caso inclusivo. Então, cabe ressaltar que essa adaptação, entre aspas, pode ser desenvolvida no ensino vinculado à formação básica no instrumento e está ligada também a propostas que seriam mais ergonômicas, assim como ocasionasse uma maneira melhor de tocar, por exemplo. Então, aqui tem um pequeno exemplo de algumas atividades e o que elas podem favorecer. Né? Então, a gente tem, por exemplo, andar na pulsação da música. Você vai desenvolver e favorecer o quê? O tônus, o equilíbrio, a consciência temporoespacial. Você vai explorar sons do ambiente, então você vai ter uma estimulação auditiva, vai trabalhar a concentração, a memória. Se você utilizar um jogo de improviso,
direcionado. Você vai trabalhar criatividade, expressão e conceito. Na percussão corporal, você trabalha o esquema do corpo, a noção espacial, o tônus e muitas vezes a lateralidade. Ao tocar um instrumento, você trabalha tônus, coordenação motora, orientação espacial, temporal e esquema corporal. Ou seja, por mais simples que pareça a atividade musical, ela vai favorecer algum sentido para o aluno. Então, vamos supor, você tem uma turma e um caso lá de inclusão, né, do qual tem uma deficiência física. Então, o que você vai fazer? Se eu posso desenvolver, né, elaborar uma atividade interessante que possa desenvolver e melhorar o tônus ou o processo de equilíbrio para esse aluno, por que não eu vou inserir? Como eu vou adaptar para que favoreça esse aluno, mas ao mesmo tempo os demais possam participar também? É mais ou menos isso que eu gostaria que vocês refletissem antes da escolha das atividades. Vamos lá, para a sugestão da aula de instrumento. É uma integração entre aulas e conteúdo, com revisão e melhoria constante de músicas e conteúdos já aprendidos. Então, como forma de ambientar os estudantes, você pode buscar o aprimoramento, o aprofundamento do repertório. E isso vai fazer com que alunos, né, com pouca resistência, com uma concentração mais curta, independente, por exemplo, de ter síndrome de Down ou não, apenas uma dificuldade maior de concentração, ou um déficit de atenção, né, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar conteúdos e repetir esses conteúdos, mas no sentido mais denso. Então, numa determinada aula você vai trabalhar mais a parte motora, na outra aula você vai se preocupar mais com a interpretação musical, e assim você vai estar revisando aquela música, mas ao mesmo tempo está adicionando algum conteúdo importante. Isso a gente já faz automaticamente nas aulas de instrumento. A gente só tem que pensar que no caso, por exemplo, da síndrome de Down, né, ou similares, a gente tem que colocar atividades bem curtas, porque eles podem se cansar mais rapidamente, né, de determinados exercícios. Então, repetir o conteúdo, mas buscando as melhorias. Estudo aprofundado de música. Então, quando você faz um estudo aprofundado, com alunos com deficiência intelectual leve, e você consegue exigir um pouco mais tecnicamente, você vai aprofundar uma mesma música, parte por parte, vai separar trechos específicos, especialmente aqueles que apresentam maior nível de dificuldade, fazer uma determinada adaptação naquele arranjo, ou colocar um dedilhado alternativo para uma nota, falando assim no caso do sopro, por exemplo, que seja no caso das teclas, procurar um dedilhado mais alternativo que possa contemplar, de forma que esse aluno possa conseguir realizar aquele acorde específico, aquela nota que ele tem dificuldade, que tem, às vezes um determinado dedinho, né, anatomicamente você está tendo problemas ou dificuldades para a realização. Então, esse tipo de adaptação que a gente está fazendo também facilita e ajuda muito o aluno, né? É uma busca mais apurada do aprimoramento, com mais nuances e cobrando mais melhoras pelo aluno. Mas tudo gradativamente. Cada música por aula. Partindo da ideia de buscar repetição, para melhorar a prática de trabalhar a memória, além da divisão de conteúdo, você pode praticar bem cada música e não vários conteúdos numa mesma aula. Ou você vai trabalhar afinação, postura e técnica. Você pode utilizar de recursos que possam facilitar a vida. Então, por exemplo, marcação de notas, com fitas coloridas, tapar algum orifício no instrumento, utilizar um cordão ou outros acessórios quando necessário. Então, vou puxar um exemplo aí para a flauta doce. Você tem um aluno que está com uma dificuldade motora muito grande, né? Ele tem uma certa limitação. Você pode pegar, por exemplo, uma fita crepe e tampar o polegar atrás, né? Para facilitar aí o estudo. Você pode tampar algum orifício com a fita crepe. Ou você pode fazer demarcações, por exemplo, no caso do teclado, né? Utilizar fitas coloridas, fitilhos, pedacinhos de fitilhos coloridos e marcar as teclas para que ele consiga saber, né, a forma correta de colocar os dedos num acorde maior, por exemplo. Então, a gente teria que fazer as adaptações de acordo com a necessidade do aluno e também das possíveis, né, considerações com o instrumento que ele está atuando. No caso da percussão é um pouco mais fácil, porque são instrumentos de marcação rítmica. Mas para instrumentos de sopro, violino, piano, teclados, cordas de forma geral, a gente teria que estar fazendo
essas adaptações. Podem ser realizados a construção de adesivos específicos que você pode colar nas teclas, ou no caso da flauta, como eu disse, tapar os orifícios, falar, mas aí quando eu for fazer a nota ré, como que eu vou usar, né? Se eu tampei o polegar atrás com uma fita crepe, por exemplo, ou um durex, né? Como que eu vou trabalhar? A gente está falando de uma iniciação. Então, se você não está trabalhando com o orifício do dedão estampado, você pode se entampar, né? Vai trabalhar um tempo, assim, com poucas notas, mas você vai conseguir um efeito mais rápido no seu trabalho, o aluno vai ficar feliz, a família vai perceber, né, que está sendo uma progressão. E tudo isso a gente tem que pensar também nos benefícios familiares e sociais para o aluno. Utilizar cordão, como eu disse anteriormente, outros acessórios, e aí vai também da criatividade, da necessidade de cada um. Se vocês observarem alguns relatos da Viviane Louro, vocês vão perceber que ela usa muitas coisas do dia a dia, de utensílios que ela adapta para que o aluno consiga tocar. Então, se você tem um aluno que tem, de repente, uma perna mais curta, ele não consegue alcançar o pedal, você pode utilizar uma caixinha, algo como se fosse uma espécie de alavanca, né, para facilitar o estudo do aluno, e assim sucessivamente. Separação de conteúdos é a realização de exercícios com conteúdos separados. Então, por exemplo, um professor de violino propõe fazer um dedilhado com a mão esquerda, enquanto ele se responsabiliza pela outra mão direcionando o arco. E depois ele pode juntar as partes, e o que pode também ocorrer no caso do piano. Então, se você percebe que o aluno, a mão esquerda dele realmente ele não consegue, assim, um ganho rápido, né, de mostragem, de progressão, você pode utilizar, né, tocar a quatro mãos. Então, você faria a parte da mão esquerda e desenvolveria bastante com ele a parte melódica, que seria a utilização da mão direita, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem que adequar de acordo com as necessidades de cada caso. Repetição e variabilidade. O uso de repetições de várias formas até o aluno mostrar resultados em sala. Então, na grande maioria dos exercícios propostos pelo professor, ele pede para que seja repetido. E ele vai mudando as formas de estudar até sentir que teve melhora. E daí ele vai mudar outra atividade, vai acrescentar algo na prática. E cada vez que vai repetir essa proposta, ele sempre sugere algo diferente. Ah, agora vamos fazer essa parte da melodia. Vamos tocar forte? Vamos tocar cantando, solfejando as notas. Vamos cantar fazendo um vocábulo? Nós vamos cantar lá, 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 lá. Vamos utilizar um vocábulo para cantar, um solfejo, né? Sem repetir a última nota. Agora você sozinho. Então, sempre chamando a atenção para algo que precisa melhorar, que precisa corrigir, de forma que ele nem perceba que ele está repetindo tantas vezes aquele exercício ou aquela parte específica. É isso que a gente fala da importância da variabilidade. Outra coisa que pode funcionar, partituras alternativas, muitos já trabalham com isso, né? A gente tem códigos musicais, hoje não é necessário a gente simplesmente só trabalhar a partitura tradicional. Por que não fazer uma partitura alternativa, uma partitura com mãos, né? E você vai cantando as notas e mostrando na sua mão para eles, na frente, a sequência dos dedilhados, dos dedos a serem colocados, por exemplo, no espelho. E o aluno também vai tentando tocar enquanto o professor faz isso, ou, né, colocando aí, no caso, a mão na mão do colega, como as atividades em dupla. Então, essas partituras alternativas, elas são muito úteis, né? A gente pode trabalhar diversos códigos musicais, legendas, trabalhar com cores, com desenhos específicos, né? Tudo que possa facilitar, mas ao mesmo tempo desenvolver musicalmente aquele aluno mais rápido, é viável, sendo educação especial ou não. Quais são as dificuldades encontradas nas aulas? Que a gente percebe muito, né? A coordenação motora e dissociação de mãos e braços, fazendo com que os professores estudassem com eles as mãos dissociadas como forma de melhorar. E, contudo, a gente tem que falar que, apesar dos alunos terem dificuldades na coordenação física, as melhoras acontecem em vários momentos de prática, então representadas por uma evolução mais lenta e mais sutil. Mesmo que a família olhar para você e falar, nossa, mas faz meses que ele está tocando só esse pedacinho da música, isso não está rendendo, isso não está melhorando em nada, isso não está ajudando em nada. Você tem que mostrar, né, tudo de bom, né, quais são as questões que você conseguiu superar com poucos exercícios, mas com grande questão
com relação à coordenação motora daquele aluno, mostre se a memória musical dele melhorou, se a afinação ao cantar. Então, alguma coisa com certeza vai ter melhorado. Então, é isso que a gente tem que colocar sempre, registrar, viu, gente? Às vezes filma um trechinho da aula, manda para a família, ou grava, né, esses pequenos trechos e depois deixa tudo como se fosse um portfólio, e depois no final, sei lá, de cada bimestre ou semestre, coloca isso em pauta para a família ver a evolução, que parece até lenta, mas o quão importante aquele aspecto pode ser trabalhado com o aluno. Ritmo. Geralmente os alunos reproduzem bem as músicas que possuem ritmos de repetição, ostinatos e também ritmos parecidos, mas apresentam também dificuldade de reprodução rítmica diferenciada, fazendo com que toquem músicas sem muita diferenciação. Então isso pode ser trabalhado com solfejo, de palmas, através do gestual, né? O ritmo é uma das principais questões que podem ser trabalhadas em qualquer faixa etária. Então, a gente tem que explorar ao máximo essa questão. Se um aluno tem muita dificuldade, né, de marcação rítmica, ele toca totalmente fora do tempo, você pode segurar a mão dele, ou bater, né, junto com ele, mão com mão, como a gente acabou de falar sobre a questão da condução espelhada, ou você pode, né, utilizar batendo a mão na coxa e permitir que ele, né, faça isso sentindo no corpo. Então, explorem ao máximo a parte rítmica, ok? Tem também a questão da falta de resistência. Então, a resistência física, ela vai refletir, é claro, numa certa inquietação, num cansaço com relação tanto ao aluno, às vezes também do professor, né, com o esforço físico. E não é possível saber se o aluno não conseguiu mesmo realizar, ou se é uma preguiça, ou se ele está fazendo um esforço maior do que deveria para produzir energia postada, né, para tocar o instrumento, mas isso faz parte das características e da observação das deficiências e também de não deficiente, né? Se cansar em curto prazo de tempo. Então, a gente, aos poucos, vai adaptando e vai acostumando com o perfil daquele aluno, com a forma com que é conduzido, e a gente acaba percebendo se é um cansaço de esforço físico excessivo ou se é só preguiça mesmo, né? Isso no começo é mais complicado de identificar, mas vale a pena falar que para muitos realmente essa questão, né, da resistência, da parte física, ela também é muito importante a gente observar. E ir aos poucos aumentando aquele processo para que o aluno possa progredir. É preciso existir equilíbrio entre o ensino com perspectiva de desenvolvimentos técnicos e o ensino onde o foco são apenas as melhorias sociais. Então, um ensino onde não seja preciso anular ou escolher entre práticas de performance, de ensino de instrumento, de ensino de música, de educação musical, assim como propostas musicoterapêuticas. Mas que o ensino de música para estes alunos seja repleto de pontos onde possa contribuir sim para o crescimento dos mesmos, e agrupando diferentes meios de ensino de música. Qual é o perfil do meu curso? Eu sou mais a aula de educação musical. Tem um efeito de educação musical terapêutica, né? Você vai melhorar algum aspecto muito importante e necessário, ou ela é uma aula mesmo de musicalização, de uma escola especializada. Então, busque o perfil, né? Planejando ou buscando diferentes conceitos e ideias de acordo com a necessidade. Se o sentido para aquele aluno e para aquela família é muito mais na parte social, é muito mais no sentido não do aluno tocar muito bem, mas que ele possa melhorar outros aspectos, trabalhe isso com as suas atividades. E por que não? Tá? Então, a gente tem que pensar também no perfil e na importância daquele conteúdo trabalhado. Agora eu vou falar um pouquinho da numerofonia, eu acredito que muita gente já deve ter visto falar. Trabalha com números, com cores, e são paradigmas já assimilados por qualquer pessoa semi-alfabetizada, evitando que a pessoa tenha que, além de aprender música, assimilar um sistema complexo de codificação musical gráfica, totalmente não aderente aos símbolos utilizados na sua comunicação diária. Então, aqui é um espectro de cores, pessoal, que é um padrão, que foi feito todo um estudo, né, dentro da parte da física, tudo certinho, eles chegaram a esse espectro. É errado eu trabalhar com notas, né, e não usar essas notas específicas? Não, aqui a gente está mostrando um estudo específico de numerofonia, mas nada impede que você utilize as cores por formas diversas pedagógicas. Eu, por exemplo, trabalho com notas de cores na flauta, e eu não falo sobre esse aspecto específico,
Eu utilizo de acordo com uma parte que eu achei que funcionaria bem. Então, por exemplo, a nota Lá é laranja. Se a gente for olhar aqui pelo espectro, seria violeta. E eu trabalho por causa de laranja, Lá. Eu acho que fica mais fácil. O Sol é amarelo. Mas por quê? Justamente por causa da cor amarela, tá? Então, é assim que vocês têm que pensar. Se for um objetivo didático, nada impede. Se vocês utilizarem a numerofonia mesmo, tem que seguir exatamente a forma que foi colocada aqui. Na numerofonia, não há claves, nem armadura. As notas são representadas por cor e número. Então, os números 1 e 2, posicionados nas partes superior e inferior, qualquer representa oitavas acima ou abaixo da escala. E na numerofonia, as durações são indicadas pelos próprios números. Assim, uma semínima é representada pelo número 1, já a mínima pelo 2, a mínima pontuada pelo 3, uma semibreve, número 4, e assim por diante. E as barras de separação de compasso, elas são representadas por espaços entre esses números. Então, é uma linguagem específica. Aqui nós temos a representação de notas e os tempos de acordo com o estudo da numerofonia. Então, vocês percebam aí, número 1 para ser mínima, 2 para mínima e 3 para a mínima pontuada. Agora, notas com sustenidos ou bemóis em numerofonia, né? Então, a gente tem o número 1, que é o Dó sustenido na cor laranja, o Ré, que é o 2 perante ser uma mínima, né? É a cor amarela, e assim sucessivamente. Então, tanto para bemol como para sustenido, nós temos as cores específicas aí. Quais são as vantagens, né? A numerofonia, ela tem se mostrado eficiente para o ensino de crianças, principalmente a partir de 3 anos, e também para adultos e pessoas com necessidades especiais, permitindo aprender a compor, executar também diversas peças musicais, porque a gente trabalha justamente com números e cores e fica mais fácil, é uma questão de assimilação por qualquer pessoa semi-alfabetizada. Lembrando que é mais uma iniciação, tá, gente? A gente não vai usar a numerofonia por muito tempo, mas ele está falando de uma iniciação musical. Qual que é a desvantagem? Ela tem uma limitação que não é acessível no caso da deficiência visual. A análise musical tradicional é dificultada, já que a numerofonia não distingue, por exemplo, o Lá bemol do Sol sustenido. A cor é a mesma, tá? E a partitura numerofônica também não possui armaduras, então, de clave, no caso, para determinar a tonalidade. Mas eu acho que não é nada que possa ser futuramente, né, explicado na teoria tradicional, digamos assim. Aqui a gente tem uma atividade também, que é o saco surpresa, um outro tipo de atividade que poderia ser utilizado, é estimular o aluno, né, com a deficiência intelectual através de atividades musicais. Então, o professor vai sempre ter em mente, né, que o trabalho precisa de algo criativo. Você pode colocar nesse saco vários objetos, então pode ser uma aranha, um sapinho, um pato, tudo em gravuras ou bichinhos, né, tipo pelúcia, fantoche, não sei, o que for mais fácil, flores, vários objetos. E após retirar o objeto, pergunta-se se existe alguma música que fale daquele objeto retirado. E a ideia, né, que daquele grupo, caso você queira trabalhar sem ser grupo, é evitar repetir as músicas. E também evitar repetir objetos para que isso não aconteça, tá? O objetivo é a criatividade, é a prontidão, né? Então, a gente tem várias formas aí de trabalho. E só para fechar, então, falando da numerofonia, eu vou mostrar aqui para vocês desse artigo de onde eu me baseei, tá? Vou postar ele, anexar, para que vocês tenham acesso. O sistema musical, ele é certificado, essa numerofonia, pelo Ministério da Cultura, da Educação, Cultura e Desporto da Espanha, desde 1988. Ele é reconhecido pelas autoridades do país, trabalha com números e cores, né, paradigmas assimilados por qualquer pessoa de qualquer idade. A notação representa são alguns símbolos bem simples, tá? Foi daqui que eu tirei essas partes que eu falei para vocês, né? Tanto o aspecto de cores, como também da explicação. Então, quem tiver, né, uma certa curiosidade sobre o assunto, eu vou deixar esse material em anexo para vocês terem uma leitura um pouco mais aprofundada, ok? Aqui são só para a gente ter dicas, né, para quem fala assim, mas eu nunca trabalhei com educação especial, não vou conseguir fazer bem essa atividade. Não é bem por aí, não. A gente vai refletindo e buscando inovações dentro do possível.
Ok, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima!